Isso aí, mais um encontro do Academy, mais um encontro. Segundo as nossas contas, quase 100. Segundo a do André Rapp, sexto encontro aí. Então, a gente está nessa busca aí de pelo menos chegar no 10º encontro, né, pessoal? Mesmo o André não deixa a gente fazer a conta. Esse encontro se chama Planejamento, Treinamento Funcional. O treinamento funcional, ele chama muita atenção. A gente fez um outro encontro lá atrás, falando de treinamento funcional, que eram algumas metodologias, se não me engano, e deu muito resultado, foi muito boa a conversa. Então, vamos tentar fazer uma boa discussão nesse, vamos tentar aprofundar nesse. O que é importante? Eu vou sempre pedir para vocês, façam a inscrição antecipada, mesmo sendo gratuito, façam a inscrição. Eu consigo tirar métricas disso, eu consigo ver quem está seguindo mais. A gente pensa em selecionar sempre em níveis, né? Não sei se vocês têm essa dimensão toda de níveis, mas tem gente no Academy 1, tem gente no Academy 2, tem gente no Academy 3, tem gente que está comigo no Avaliar para prescrever. É um grupo lá de trás. Então, e eu vou selecionando em níveis conforme as coisas vão acontecendo, os que mais participam mais, eu vou convidando para outros níveis. Então, para mim, é sempre importante ter a inscrição para eu poder te ver, para eu poder saber da onde você está vindo, como você está assistindo, quais são as suas interações com a Academy. Então, isso é muito importante. Eu sei que nós somos brasileiros, deixamos tudo para a última hora, mas isso é muito ruim, porque a gente não tem a possibilidade de criar essas métricas, né? É igual a conversa que nós temos com vocês. Se vocês prestarem atenção, muita coisa é perguntada em cima de enquete, né? Se você responde numa enquete algo que não é verdade, que não é o que você tá acontecendo, ou você quer brincar, você acaba atrapalhando muito o resultado da enquete, porque vai aparecer um saldo negativo ali, né, dessa conversa. Lembrando que são 1.000 pessoas em cada grupo, né? Tirando o pessoal do grupo 3, que está iniciando ainda, mas são 1.000 pessoas em cada grupo. Então, a gente tem que ter uma interação com cuidado, de nunca postar nada sem pedir permissão, de sempre ter um cuidado aí, porque tem muita gente nesses grupos, né? Tem muita gente nesses grupos. E aí, a tríplice coroa está feita. André Rep, Lázaro e Evânio chegaram. Então, vamos embora. Planejamento. Planejamento do treino funcional. Eu vou sempre lembrar que eu tenho um interesse muito grande por metodologias, por planejamento. Eu tenho uma preocupação muito grande em cima desses processos. Mesmo porque, na hora que eu olho para o processo no dia a dia normal, ele não tem muito planejamento, né? Eu não estou falando de vocês, mas estou falando do dia a dia, do geral, né? Ele não tem muitas regras, tá? E isso é complicado de se lidar, né? Ele é difícil de se reproduzir quando não tem regras, né? A gente consegue criar modelos de planejamento e modelos muito fortes de metodologias quando eu tenho regras, né? Eu tenho regras. Você vê que por mais que você possa não gostar das metodologias que vêm dos Estados Unidos ou achá-las o máximo, a única coisa que ela faz com qualidade é impor uma regra. Começa aqui, faz isso e faz aquilo. Vem aqui, faz isso e faz aquilo. Primeiro olha para isso, depois olha para aquilo, depois olha para isso. Se o seu trabalho não faz isso, se no seu dia a dia você não incorpora um planejamento desse, ou não discute nem com você naquilo que você está programando, as coisas vão se perdendo sempre. Às vezes você faz coisas muito boas num certo momento, e depois elas vão caminhando e elas se perdem. Ou, o mais difícil para mim, é como as coisas não têm respostas, né? Eu sempre pergunto na academia, na parte da musculação, é assim, porra, é muito legal, cara, é muito legal um treino avançado.
Eu acho demais ver um rest pause. Acho demais um rest pause. Qual que é o treino que começa para chegar no rest pause? Quantos dias de treino meu aluno faz para chegar a fazer rest pause? Que dia que chega a preparação para ele fazer rest pause? Vocês vão dar a mesma resposta. Não tem conexão. Hoje treina isso, amanhã treina aquilo, depois da manhã faz outra coisa. Não existe uma preparação, uma sequência lógica para chegar a um resultado, né? E aí a gente vê alguns processos são muito bons, que não estão dentro de um processo de planejamento, que também não consegue se explicar, né? Então, às vezes, a pessoa tem um modelo muito bom, faz muito legal o modelo de planejamento, mas não monta isso, não tem isso elaborado para poder entregar. E aí fica ruim para todos nós. Porque se eu não tenho elaborado, como que eu vou falar assim, meu, olha, eu fiz isso aqui nessa carga, nessa intensidade, esses exercícios, eu saí disso, fui para aquilo, eu mudei disso para isso, para isso, para isso, aconteceu isso. Ó, a minha sequência lógica aqui de estrutura é essa. Olha, eu faço isso, isso, isso. O normal é as coisas não terem conversas. Então, para isso que vem esses planejamentos. E aí, o que nós fizemos? Nós entramos no processo fundo das metodologias, né, do treinamento funcional, e nós vamos buscar algumas coisas que são comuns. E eu vou explanar essas coisas comuns com vocês, e a gente vai discutindo, tá? Tá a fim de perguntar, tá a fim de falar, levanta a mão, né? E a gente vai discutindo conforme for tendo a oportunidade de fazer isso, ok? Vamos começar com o seguinte raciocínio, tá? Essa análise que eu vou fazer em cima das dias de treinamento para o planejamento do treino funcional, né, elas envolvem a compreensão de princípios bioquímicos, neuromusculares, fisiológicos, psicológicos, né, e todas elas, independente se é um funcional mais voltado para uma atividade simples, independente se é um funcional mais voltado para uma atividade esportiva, né, todos eles, todos eles vão fazer o mesmo desenho. Eles têm uma sequência meio que comum, tá? Meio que comum. Essa sequência ela começa assim, ó, sempre. Ela começa por uma sequência que se chama mobilidade 1, mobilidade e estabilidade. Essa é a sequência 1. Então coloca aí, mobilidade. A mobilidade, ela se divide, todo mundo sabe que é uma mobilidade aqui, né? É um nome novo que nós estamos dando para flexibilidade, né? Pensando um pouco mais de questões musculares juntas com a flexibilidade, mas é um novo nome. A primeira questão, então, ela sempre é a mobilidade e a estabilidade. Mobilidade, eu vou dividi-la em mecanismos fisiológicos e em uma abordagem funcional. Mecanismos fisiológicos envolvem estruturas passivas, ligamentos, cápsulas articulares e ativas como músculos e tendões, que devem estar em equilíbrio. Tá? E a abordagem funcional trabalha a mobilidade em articulações chaves, como a do quadril e do tornozelo, que facilita padrões de movimento. Ok? Então, esse é o caminho 1.1, tá? Mobilidade. O que eu vou fazer para fazer com que meus alunos tenham mobilidade? Então, a primeira questão que eu vou fazer sempre é, se você não tem referência de grau de mobilidade, às vezes os seus alunos estão fazendo mobilidade à toa. Ou às vezes os seus alunos precisam de muito mais atividade funcional de mobilidade do que aquilo que vocês estão conseguindo fazer. Tá? Vou começar com a mais chata e a mais simples de todas, que é a tornozelo. A literatura espera que o tornozelo tenha
45 graus de mobilidade. Isso é literatura. Tá? Existem estudos que mostram que abaixo de 38 graus de mobilidade, isso já traz consequências para joelho e quadril. Tá? Abaixo de 36 graus, para corredores, por exemplo, já demonstra um alto índice de lesão, tá? Somente por ter uma mobilidade ruim. O valor médio da mobilidade das pessoas que entram numa academia está em 25 graus. O esperado é 45. O valor médio é 25. Sabe que dia que essa pessoa com 25 vai chegar em 45? Nunca. Sabe o que ela tem que fazer? Ela tem que treinar mobilidade de tornozelo todo santo dia da vida dela. Não é no dia que ela te vê. Se for no dia que ela te vê, isso deixa de ser funcional. Ah, eu vou treinar com você 3 vezes por semana. Muito pouco. Um grau de mobilidade do tornozelo muito baixo, e como o tornozelo que nós estamos discutindo, ele precisa ser trabalhado o dia inteiro. Vai chegar em 45? Não. Vai, vai melhorar de 25 para alguma coisa? Vai. Qualquer grau de melhora ajuda? Ajuda. Ajuda no padrão motor, ajuda no movimento, ajuda em tudo. Tá? Só que ela só vai ter melhora significativa se ela fizer isso todos os dias da vida dela, e não os dias que ela está com você. Tá? Por exemplo, pensa que isso é rotina de vida. Isso tem que ser rotina de vida. Tem que ensinar o aluno que tem coisas que ele tem que fazer por ele. Né? Se a gente pegar algumas culturas novas de como cuida das pessoas, igual a alfabetização motora, que é uma ideia que vem lá do Canadá, que é muito iniciação para tentar vencer o sedentarismo, né? Chama alfabetização motora. E a alfabetização motora ela é tão legal que ela trabalha desde o primeiro momento a responsabilidade ou a autorresponsabilidade sobre você. Então, eu não vou ensinar para a criança, olha, é bonitinho andar de bicicleta. É importantíssimo você saber que o seu corpo precisa usar a bicicleta como uma ferramenta melhor do que usar um carro. Então, a alfabetização motora, ela traz toda a base da responsabilidade, né? Que é uma coisa que às vezes nós esquecemos de fazer com os nossos alunos, com os nossos clientes. Ensinar que ele é responsável. Eu mando ele fazer, ele não faz. Tá bom. Tem um preço de não fazer também. Tem um custo disso não ser feito. Então, a gente precisa discutir isso com o nosso cliente. Se eu pensar, por exemplo, isquiotibiais, o grau esperado é acima de 160 da flexibilidade dos isquiotibiais. A maioria das pessoas que nós entramos, que nós conhecemos uma academia, está em torno de 130. Ah, a pouca flexibilidade do isquiotibial vai causar uma lesão? Não, necessariamente. Nem sei, porque às vezes a pessoa só faz academia, né? O mais complicado exercício que ela vai fazer por isquiotibiais é leg. Às vezes isso não tem importância nenhuma para o isquiotibial. Só que o isquiotibial influencia na posição do glúteo, que vai influenciar na posição da lombar, que vai influenciar na posição do quadril, que vai fazer diferença entre retroversão e anteroversão. Ele vai determinar a sua postura, ou ele vai interferir diretamente na sua postura. E isso é muito complicado. Se eu permito que algo me mude e eu não cuido disso, eu corro o risco de ter diversos problemas. E não quer dizer lesão esportiva, né? Mas eu estou causando problemas físicos que eles vão se acumular
em algum determinado momento vai acontecer alguma coisa de errado. Tá? Então, a mobilidade, o grau de mobilidade de um ombro, tá? Pô, você pegar a maioria dos homens, a liberdade de ombro de homem, né, é horrorosa. Horrorosa. Aí você fala pro cara, você fala, você faz alguma coisa? Faço. Antes do treino, eu faço manguito. Cara, eu tenho uma vontade de ter um taco de beisebol na academia, para dar nas costas de quem está fazendo o treino de manguito. Porque isso não resolve nem para aquecer. Tá? Não resolve nem para aquecer o movimento. Eu preciso trabalhar a mobilidade. E se o grau de encurtamento for alto, eu preciso tornar isso uma atividade de casa. E não do meu treino. O meu treino vai fazer? Vai fazer. Mas eu preciso tornar isso uma atividade para ser feita todo dia. Então eu preciso criar meios, mecanismos, controles para que a pessoa faça isso todo dia. Exercícios novos. Não é vai lá na sua casa e faz mobilidade tornozeleira, não vai fazer. Vai lá na sua casa e hoje, não esquece de fazer mobilidade de ombro, hein? Ele vai fazer. Equipamentos, modelos, treino. É treino, tá? Prescreve treino, meu amigo. Muda, faz ser diferente, faz ser carga diferente. Eu preciso pensar um pouco nisso, tá? A segunda coisa da primeira parte é estabilidade. Tá? A estabilidade é a capacidade de articulação resistir a movimentos indesejados. Aí eu tenho uma estabilidade dinâmica versus uma estabilidade estática. A estabilidade dinâmica é mais relevante no treino funcional, pois envolve manter o controle do corpo em movimento, o que é crítico em atividades atléticas e cotidianas. E eu tenho também, dentro da estabilidade, os mecanismos neuromusculares. A estabilidade eficiente depende de um feedback proprioceptivo, adequado a um controle motor refinado. A falha do recrutamento muscular durante movimentos dinâmicos pode levar a padrões compensatórios. Então, vamos começar a criar problema mental. Mobilidade, ponto número 1. Estabilidade, ponto número 2. Pode falar, Lázaro. Só cita de novo a mobilidade, por favor. Não anotei aqui. Mobilidade. Não, você dividiu mobilidade dinâmica e... A mobilidade em mecanismos fisiológicos Isso. e abordagem funcional. Pronto, beleza. Tá? Estabilidade em estabilidade dinâmica versus estática e mecanismos neuromusculares. Tá, E perfeito, obrigado. aqui tem dois problemas, tá? Vem dois problemas. Não vou nem falar do estático, para vocês não ficar pegando no meu pé depois. Né? Aí eu preciso falar, porque eu não aguento. Não aguento, meus alunos se movimentam, tá? Eu dar treino estático para eles me dá até aflição. Mário, mas existe um monte de coisa na literatura. A aflição é só minha, tá? Você não precisa sofrer igual eu sofro. Eu sofro. Tá? Eu sofro, por exemplo, quer ver como eu sofro? Eu sofro com treinos de quadradinho. Eu não suporto o treino de quadradinho funcional. O treino de quadradinho, para mim, é assim, ó, ele treina 1 metro dentro de um quadradinho de 1 metro quadrado. Ele levanta a barra, ele empurra o pezinho, ele faz um afundo, ele faz um core, e ele não sai desse 1 metro quadrado. Compra um sofá e dá o treino no sofá. Fica sentado e faz assim com as cordinhas, né? Levanta a perna. Por que é funcional e eu estou fazendo tudo paradinho no mesmo lugar? Em que momento que eu vou gerar necessidades de meu corpo estabilizar e ter uma necessidade proprioceptiva de entender o movimento? Cadê esse momento do treino? Então, olha que legal que é essa parte aqui. A mobilidade é o começo, a estabilidade é o próximo passo. A estabilidade, ela tem uma dependência. Eu vou parar de novo nesse assunto. Ela tem uma dependência entre dinâmica e estática. Tá? A estática,
a dinâmica ela é mais relevante, ok? E ela tem mecanismos neuromusculares. E esses mecanismos neuromusculares têm dependência proprioceptiva adequada ao controle motor refinado. Que hora que você salta, que horas que você muda de direção, que horas que o seu corpo altera a força em relação a eixo. É funcional esse treino, tá? Que horas que você faz a transição do que é estático para o que é mais importante, que é dinâmico. Então, isso chama progressão de treino. Se você falar assim, Mário, o meu aluno iniciante, eu vou trabalhar ele naquele quadradinho de 1 metro. Olha, ele vai levantar a perna pra cá, ele vai fazer não sei o que ali, ele vai fazer como chama? Uma, um spider, ele vai ficar naquele negocinho, tá? Até ele ganhar força nesse negocinho. Depois que ele ganhou força, qual que é o próximo passo que você vai me mostrar? Ele começa a trabalhar em outros eixos, ele começa a trabalhar em outros eixos com movimentos de aceleração ou desaceleração. Ele vai trabalhar primeiro a desaceleração ou primeiro a aceleração? Cara, isso aqui é pergunta de prova, tá? Primeiro ele vai trabalhar desaceleração ou aceleração? Pode falar, Lázaro. Manda bala, Lázaro. Não, eu tô de boa porque esqueci a mão levantada aqui. Já me respondeu, obrigado. Tá vendo que eu tenho que aguentar, gente? Não, não é fácil. Eu falo que é um problema na minha vida, não é fácil. Fala, Alex. Então, professor, falando sobre os exercícios mais estabilidade, eu falo assim que no esporte, eu acho que, pelo menos foi o que eu vivenciei, né? Bem antigamente, eu fui atleta profissional de futebol, né? Eu joguei no América de Rio Preto em 2009. Bem mediano assim, mas tá bom. E lá foi que eu tive a primeira vivência que, teoricamente, com o core trainer, que teoricamente era o quê? As pranchas, né? Fazer o quê? Pranchinha lateral, pranchinha frontal, abdominal estático, flexão estática. E eu falei, e aí naquela época, justamente que o senhor tá falando aí, eu pensei, eu falei, caramba, mas se o esporte em movimento, por que a gente tá aqui parado? Eu acho que é assim, ó. Entendeu? Sempre vocês vão pensar em expressão motora. Sim. Expressão motora é assim, ó. Pensa num jogador de futebol que consegue colocar mais de 30 km por hora numa corrida e, de repente, ele desacelera e muda de direção. Você imagina a força de core que ele está fazendo? Você imagina a força que o core tem que estar preparado para fazer para suportar essa mudança de direção? Aí eu tiro ele disso e eu coloco ele deitadinho no chão para fazer prancha. Então, Cara, é descansar, tá? É recover. Fazer prancha para um jogador de futebol. Tá? É recover. Eu colocar um cara que tem uma expressão muscular muito alta para fazer uma atividade com nível de expressão muscular mais baixa. Tá? Então, eu tenho sempre que pensar nisso. Por exemplo, eu sempre vou lembrar da história do Jardel Gregório. Ele faz uma cirurgia de tendinite no joelho. 3 dias antes da cirurgia, ele estava agachando com 320 quilos. Depois da cirurgia, 3 dias depois, ele está na sala de musculação treinando, e vem o físio colocar 10 quilos de peso para ele fazer elevação, fazer extensão. E aí, assim, esse músculo estava agachando com 320 quilos, tá? Para ele fazer um movimento com 10 quilos, ele assopra, o músculo reage. Mas eu não posso dar muita carga ainda. Então, trabalha outra coisa. Porque a unidade motora que leva o trabalho para esse músculo,
ele está dependente ou ele está coordenado para fazer uma ação com muita expressão muscular. Então, lembra sempre da expressão muscular. Pô, nem sei quem está na ordem agora. Um monte de gente levantou a mão. O Alex abaixa a mão. O próximo. Beleza. Foi o Gabini? Fala, Mario. E aí? Desculpa se tiver um pouco mais de barulho aqui, que eu estou no lugar público aqui. Concordo com vocês aí que estão falando a respeito do estático e do dinâmico, mas assim, até em função de progressão, que é o que a gente está conversando hoje, né? Acho que a maioria, mesmo às vezes o jogador, o atleta e muitas das vezes o próprio aluno, ele não tem base motora para executar determinados movimentos, né? Você já começar com um exemplo do core, né, em movimento, e às vezes não começa com estabilizado e depois vai partir para a parte de movimento, né? E nem você falou, você começar no quadradinho, você vai começar no quadradinho com o seu aluno, depois você vai, como é que você vai progredir? Você vai colocar um exercício, combina com outros exercícios ao mesmo tempo, tudo. Será que no futebol não foi a mesma coisa? Você pega um atleta que mal sabia correr para frente, e aí você começa a trabalhar uma série de outros movimentos. Nós estamos falando de futebol profissional. O cara faz 2 partidas por semana e treina 200 vezes por mês, 200 vezes por ano. Nós não estamos falando da nossa tia que chegou na academia hoje. Às vezes eu vou pegar ele e vou colocar ele no Pilates. Ele é iniciante no Pilates, ele vai sentir dores, mas aquilo não serve para nada para ele. Para nada, ele precisa correr. Ele precisa correr mais rápido do que ele corre, ele precisa ser mais forte do que ele é. É por isso que a preparação física estão fazendo coisa errada também. Né? A minha tia, que chegou na academia hoje, ela precisa conseguir fazer um exercício estabilizador para conseguir treinar. Ela vai fazer uma pranchinha de frente, lateral, e eu vou começar a colocar as dificuldades. O que é um planejamento? É assim, a partir de qual momento eu mudo isso? E para onde eu mudo isso? Porque o que está me chamando muito a atenção no treino funcional é o grupo inteiro está fazendo prancha. Você olha lá, se o cara treina 1 ano, ele faz prancha. Você fala, porra, alguma coisa está errada nesse treino desse cara. Né? Alguma coisa não serve mais para ele. Entendeu o que eu estou falando? Eu estou falando assim, ó, o Alex lá, quando ele era jogador, em 1832, ele vinha de uma época do futebol que corria igual um louco, treinava-se correr igual um louco. E fazia-se muito mais o próprio jogo do que se faz hoje. Então, quer dizer, ele estava acostumado a jogar. Aí tira ele dessa situação e coloca ele numa situação menos 12x de resultado. Não vai estabilizar nada, a não ser que colocasse os outros 10 do time em cima das costas dele e falar, faz prancha agora, meu ver. Porque não tem nexo fazer uma prancha. Mas eu ouvi não sei o que do Manchester. Cara, não é porque tá no Manchester que eles vão fazer tudo certo. Né? Nós estamos fazendo uma conversa aqui, que a gente chama isso aqui de prática baseada em evidência, para a gente ter uma discussão, né? Para a gente gerar uma discussão. Você imagina, por exemplo, o Jonathan tá louco para perguntar. Você imagina um lutador. Imagina um lutador. Ele movimenta o tronco em cada soco com muita velocidade. Ele faz muita força com esse tronco, que pode ser pro boxe, que pode ser pro taekwondo, que pode ser até pro jiu-jitsu. Eu tiro ele disso e eu coloco ele para fazer prancha. O que vocês querem encontrar na prancha? Que ele não vai conseguir ficar em prancha? Nossa, ele não tinha muita força, mas ele faz prancha na dele. Então eu tenho que começar a pensar para que eu estou reduzindo um treino. Eu tenho que progredir um treino. Eu só reduzo um treino quando ele não tem condições de ir para frente. Por exemplo, a dona Maria.
Se eu esperar que a Dona Maria tenha força de core, eu estou perdido. Eu preciso regredir, até chegar na pranchinha lá. Coloco os 2 cotovelinhos, levanto o quadrilzinho, faz 10 segundos, porque senão morre. Fizer 15 segundos, infarta. Né? Até o corpo dela se estabilizar. A grande pergunta desse começo de conversa é: qual que é o próximo exercício? Em quanto tempo eu vou dificultar esse movimento? Qual que é a progressão que dificulta o próprio movimento? Pode falar, Jonathan. Abre o microfone e fala, Jonathan. Ele foi embora. Teve mais alguém que Oi. pediu. Oi. Fala. Tá dando pra ouvir de boa? Perdão, tava mutado aí. Perfeitas colocações, vou tentar agregar mais umas coisinhas que eu vivo isso na minha realidade o tempo inteiro, não só na galera profissional, né, que busca rendimento, mas pra galera normal. Eu busco pegar o princípio de tudo, né, que é a progressão e a individualidade, né? Quem é que tá fazendo e pra que ela tá fazendo. Então, tem o lance dos 4 pilares, que a gente vai do básico mais avançado, que é estático, dinâmico, base e depois para instável, e as progressões, né, de combinações. Então, a partir do terceiro estágio, você já começa a combinar movimentos em planos e eixos diferentes também, com equilíbrio ou sem equilíbrio. A grande questão é como é que você consegue, para mim, né, o que eu acho mais difícil, como que a gente consegue identificar a deficiência de um atleta para regredir o suficiente para não atrasar a periodização dele? Porque o treinamento funcional em si, para quem, dependendo da escola que você acompanha, eu escuto muito o Cauê, que se chama de mentiroso, e ele fala muito sobre os pilares, né? Que é da parte desenvolvendo desde o estático até a parte do dinâmico combinado com instabilidade. E só por último que a gente vai mexer na carga. Então existem vários fatores para a gente progredir, não só pensando no movimento, mas pensando no contexto geral. Até a parte de carga interna também dá para a gente mudar e isso faz muita diferença. Então, assim, eu acho, Jonathan, que aí vem os diversos modelos, né? Diversos modelos. O Cauê, ele segue uma linha do treinamento funcional que é muito, muito bem desenhada em cima desse negócio. Existem outras linhas que não seguem esse desenho. Né? Por exemplo, eu sou completamente contra coisa instável. O chão não se mexe. Por que eu tenho que trabalhar instável? Eu tenho horror a um bozu. Eu acho que, assim, se você não sabe dar treino, você coloca bozu. Eu tenho pavor de um bozu. Né? Ninguém vai torcer o pé na velocidade lenta de um bozu. Ninguém vai se machucar na velocidade lenta de um bozu. Não serve para prevenir lesão para nada. Né? Assim, o Mário é radical. O Mário é radical. Radical. Eu sou contra. Igual a Juliana está tentando levantar a mão, mais uma vez nós vamos brigar do isométrico. É o meu desenho. É o meu desenho. O meu desenho eu não paro nem para treino, eu já falei para vocês, eu não paro nem para treino de mobilidade. Mobilidade eu conserto na esteira a 15 graus. Né? Coloca lá a 20 km por hora, faz correr na esteira a 20 graus, você vai ver se o tornozelo não fica móvel. Rapidinho ele fica móvel. Mas esse é o meu desenho. A questão que eu estou tentando conversar com vocês é assim, ó, não é para seguir o meu desenho, e eu também não acho muito maravilhoso seguir o de outros. Eu acho que existe um desenho, e ele pede mobilidade em primeiro, estabilidade em segundo. Ele fala que eu tenho que pensar nessas duas coisas, como elas melhoram e como elas progridem. E a progressão da estabilidade, que é o que nós estamos conversando, ela tem uma dependência dinâmica e estática, então do estático para o dinâmico, isso é lógico, tá? Quanto menos qualidade, mais estático, quanto mais qualidade, mais dinâmico. E depois, com as funções dos mecanismos neuromotores. Eu preciso pensar em qualidades proceptivas do movimento. Vou dar um exemplo agora. Tá? Eu trabalhei com o menino lá da corrida de montanha. Eu nunca vi procepção igual. Né?
A gente criou uma tática para ele participar das competições, que ele acelerava na descida. Então, toda a parte da excêntrico dele, ele fazia acelerando. Mas isso era porque ele me permitia fazer. Porque a habilidade que ele tinha de mudar a direção, de sentir o solo, que é horrível na corrida de montanha, era um negócio do outro mundo. Eu já contei essa história para vocês. Uma vez eu fui dar um treino para ele, ele ficou aquecendo, eu subi uma montanha andando, cheguei lá em cima da montanha, eu pedi o SAMU para vir me buscar, né, eu já não tinha mais condição de andar lá em cima da montanha, aí eu comecei a descer. Na hora que eu comecei a descer a montanha, chegou num lugar que fazia um L assim, e virava, e na hora que virava, tinha um penhasco, um buraco, né? E eu, para descer esse buraco, que tinha uns 2 metros até a próxima trilha, eu fiz igual criança. Eu virei de bumbum, eu desci raspando a barriga na parede, para conseguir descer esse lugar, né? Ele nunca tinha ido nesse lugar, ele estava indo comigo nesse lugar. Eu parei lá embaixo, eu falei, eu vou ficar aqui embaixo, porque ele vai descer correndo essa montanha, ele vai passar por aqui voando, ele vai se matar, né? E eu fiquei lá embaixo, assim, mais ou menos como se eu fosse poder segurar ele. De repente eu comecei a escutar ele vindo, ele vindo, ele vindo. Eu falei, eu não vou falar nada, vamos ver como ele reage a essas coisas. Eu tô aqui, ó. Cara, na hora que ele chegou no mesmo lugar que eu parei, virei de bunda, desci de bunda, igual o bebê desce um degrau, ele pulou, bateu os 2 pés numa árvore, voltou e continuou correndo pro outro lado. Eu falei, que desgraça é essa, cara? Da onde que esse cara tira isso? Ah, ele não estava treinando em cima do Bozu. E a resposta é fácil de onde ele tira isso. Ele morava num sítio e todo dia ele ia correndo até a cidade. Para chegar na cidade, mais rápido, ele ia para uma montanha. Ele subiu e desceu a montanha durante toda a infância dele. Nossa, agora eu vou dar um treino de buzu que vai melhorar. Não vai, tá? Buzu não serve nem para prevenir torcer o pé. Não serve nem para treinar risco de queda. Tá? Essa história do equilíbrio recuperar o equilíbrio, não ficar brincando de balançar. Tá? Recuperar o equilíbrio. Como que eu me desequilibro e eu me ajusto para isso. Pode falar, João. Desde que você não vai brigar comigo. Não abriu. Está fechado ainda. Também não serve. Ju, está fechado o seu som. Precisa abrir o seu som. Ah, Mário, eu não gostei disso. Tudo bem, meu amigo. Você não precisa gostar de nada. Eu tô falando para vocês do que eu leio na ciência, do que eu fui buscar para montar essa história aqui hoje. Voltei, prof. Opa. Fala, Ju. Meu microfone estava desligado. Não, eu não vou brigar com o senhor, não. Na verdade, é mais para partilhar um pouco da questão de como fisioterapeuta, eu trabalho com reabilitação neurofuncional, né? Boa. E o que é que a gente inicia o raciocínio clínico, né? A gente traz muito da questão do desenvolvimento da criança, né? E a gente entende o quê? Quais foram os estímulos externos, né? Em quais sistemas que foram dados esses estímulos que gerou movimento na criança? Então, o sistema sensorial ele tem passagem direta a nível neural e com resposta motora, né? Assim. Então, e qual foi o processo da criança? Foi ela conseguir, através do interesse próprio, das suas próprias necessidades, por estímulos visuais, auditivos, né, sensoriais, e ela vai levar o processo de apoio unipodal, né, o equilíbrio, para depois ela entrar num processo de andar, de propulsão, Certo. né? Então, a gente tem essa base como, né, eu tenho essa base como início de trabalho,
Eu preciso que a pessoa tenha, o indivíduo tenha um apoio unipodal, aprenda e consiga fazer um apoio unipodal e consiga fazer um processo de propulsão em um plano sagital forte. Certo. Como é que a gente constrói essas características, né? E a gente, na verdade, trabalha habilidades motoras dentro de estímulos intramusculares e intermusculares. Não necessariamente precisa usar uma ponte, ao contrário, tem coisas muito melhores, como a gente conectar músculo de reto abdominal no reto femoral e flexores de quadril, estabilizando o quadril, aí sim, nesse caso a gente entra com a questão de se a gente vai trabalhar primeiro estabilidade, né, de uma rigidez de você sustentar estímulos externos, ou se eu vou, depois que eu tiver essa construção de intramuscular, eu consigo ter mais estímulos de variáveis externas, de vetores de força, né, de eixos de movimento, dentro desse processo, dessa habilidade motora, que muitas vezes, quando a gente vai avaliar, esse atleta não tem um processo de aceleração legal, né, rigidez de tornozelo, aí ele não tem um processo de desaceleração, ele não sabe utilizar tríplice flexão para tríplice extensão, outras características. A fisioterapia, a gente tem essa linha de raciocínio para construir Tem um processo. o processo da evolução do tratamento de exercícios, né, vamos dizer assim. Tem um processo. O processo a gente chama metodologia, e a metodologia depende de um planejamento. Então, assim, ó, eu sei aonde eu quero chegar. Eu acho que essa é a dimensão final. Igual você deu o exemplo aí. Eu quero que a pessoa ande e corra. O que ela precisa fazer no passo anterior, no passo anterior, no passo anterior, que ela chegou na situação que até chegar na situação dela. E depois o que eu preciso para dar o próximo passo nessa história, né? Como que eu desenvolvo, né? Então, o caminho desse desenvolvimento, ele pelo funcional, ele vem de forma muito lógica. Mobilidade primeiro, estabilidade segundo. Tá? O que nós estamos discutindo, se é mais de uma forma ou mais de outra, já é a estrutura do treino. Tá? Mas nós vamos pensar da mesma forma, né, Ju? Nós e os professores vão aqui. Eu vou fazer a mobilidade porque é estrutural. O esqueleto depende disso para conseguir se movimentar. Depois eu vou pensar na estabilidade porque é função neuromuscular ou neurológica primeiro, né? Até antes do muscular, o neuro. Então eu preciso coordenar essas informações. Se você coordena com mais intensidade ou menos intensidade, ela tem um caminho completamente diferente, mas vai chegar no mesmo desenho. Tá? Por exemplo, o que o Jonathan fala, eu já conversei com o meu grande amigo Cauê diversas vezes sobre isso. Eu nunca vou perder um tempo para fazer equilíbrio, equilibrar. Né? O meu corpo, tridimensionalmente, no espaço, ele está trabalhando equilíbrio o tempo inteiro, porque eu estou sempre pensando em como eu faço para sair fora da caixa, e não para ficar dentro do quadrado. Mas, professor, o senhor acha que o indivíduo, como consciência, por exemplo, se eu disser para o corredor, você corre bem? Ele vai dizer, pô, corro super bem. E na análise a gente vê, na biomecânica, a gente vê a questão de compensações, né, oscilações, né, geralmente na física a gente trabalha com a questão da dor, né, quando a gente vai ver a questão da lesão, da dor, é uma questão de sobrecarga tecidual, gerado muitas vezes por essa questão desse desequilíbrio, que em termos centrais, o indivíduo ele não tem controle. Por exemplo, eu trabalho com muitos corredores. No meu ponto de partida, a maioria deles não tem reatividade ao solo. Sim. Quer dizer, eu coloquei alguém para correr 42 quilômetros que não tem força reativa. Então, eu estou esperando que o corpo dele se destrua completamente, porque se ele não tem força reativa, ele vai jogar a sobrecarga sobre o joelho. O joelho não tem força porque não tem quadríceps, não tem banda lateral, não tem força de glúteo e não tem força de lombar. Vai cair sobre o quadril essa porrada toda. Alguma coisa vai lesionar no meio desse caminho. E tudo começou por uma falta de força reativa. Tá?
Eu acho que o processo que nós pensamos, ele é igualzinho. Né? Eu vou usar como estratégia funcional muito mais a própria corrida para fazer ele chegar no objetivo dele. Você vai quebrar esse contexto pensando em etapas neurológicas para chegar no mesmo final, que é fazer com que ele corra com segurança. Né? Porque na hora que você está vendo um problema estrutural ou um problema mecânico na corrida, o processo é o mesmo. Como eu vou atingir esse desenho, ele não é, o meu não é melhor que o seu não é melhor que o meu. Né? Na verdade, eles são muito parecidos, porque existe um caminho, e esse caminho é neuromuscular. Tá? Se você toma outras decisões, eu tomo decisões esportivas, tudo que eu puder encurtar para o cara não ficar deitado no chão, né? E ver se vocês vão me entender. E me mata do coração ver alguém com um rolinho passando na perna. Eu tenho vontade de morrer. Ele chegou para treinar, ele fica deitado no chão. Eu falo para os meus alunos, eu tenho um taco de beisebol, meu amigo, eu posso resolver os seus problemas de alisar seus músculos em 2 minutos. Vira aí, que eu dou uma tacada em vocês, olha só. Eu gosto do próprio movimento, eu gosto do próprio exercício. Tá? Por exemplo, agora no consultório de performance, a gente tem visto muito isso. Quer ver? Eu vou compartilhar um caso com vocês. Eu sigo um atleta de futebol que está passando pela infância para a adolescência, já faz 5 anos. Olha que legal esse caso. Já faz 5 anos. Então, quer dizer, eu peguei ele na infância e agora ele é um adolescente. Se você olhar ele agora, no meio do estirão, dá vontade de morrer. Porque ele cresceu. E ele se descoordenou inteiro. Né? E a gente, quando eu faço o consultório, eu estou sempre discutindo com outras pessoas. Lembra que eu sempre trabalho na questão interdisciplinar. Na hora que eu converso com as pessoas falam assim, Mário, então nós vamos ter que trabalhar toda a parte coordenativa de novo. Né? Na minha cabeça, eu vou fazer ele correr 5, 10, 15, 20 metros no futebol, com mudança de direção, acelerando, desacelerando, o máximo possível. Vou colocar um step para fazer ele ter um pouco mais de coordenação e vou me preocupar muito com reatividade ao solo com essa nova coordenação. Você pode não seguir nada que eu estou falando. Você pode falar assim, eu vou pegar essa criança, eu vou colocar ela para fazer um trabalho extra-campo. E eu vou fazer com que ele tenha o equilíbrio em cima do boson, que ele faça as questões de equilíbrio, que ele busque o reequilíbrio, e você está indo muito bem também. Tá? O processo é igual para nós. Nós temos o mesmo objetivo só. O que é importante disso? O importante disso é que eu tenho que lembrar que nesse ponto 1 existe uma interdependência entre mobilidade e estabilidade. Então, por isso que ela é importante. A mobilidade e a estabilidade devem coexistir em harmonia. Um exemplo é a cadeia funcional da parte inferior do corpo, onde os tornozelos e os quadris precisam de mobilidade adequada, enquanto os joelhos, que dependem mais de estabilidade, servem para o ponto de controle. O desequilíbrio entre essas qualidades pode resultar em lesões. Então, eu sempre vou me preocupar no primeiro estágio, mobilidade, 1. Depois, estabilidade, 2. E depois, a qualidade de interdependência entre eles. Tá? Interdependência entre eles. Eu fiz uma pergunta e a gente passou por ela sem responder. Primeiro se treina aceleração ou primeiro se treina desaceleração? E essa é a pergunta de prova, hein? Respondeu, ela pode ir embora, não precisa nem ficar na aula. O que faz primeiro? Aceleração ou desaceleração? Tem gente que vai falar assim, Mário, o processo ele se faz junto. Eu acelero e eu vou ter que desacelerar.
Tem gente que consegue olhar e falar assim, eu atacaria primeiro a desaceleração. Primeiro ensino a frear, para depois acelerar. Né? Tem gente que vai falar que faz os dois, tem gente que vai falar que começa com um, depois faz o outro, tem gente que vai falar que primeiro faz um ao invés do outro. Tá? A questão que eu vou pedir para vocês responderem é: qual é a qualidade que ele tem para acelerar e qual é a qualidade que ele tem para desacelerar? Por exemplo, pega um caso simples. Coloca um banco, faz alguém saltar de cima do banco para o banco. Você vai encontrar todas as forças de aceleração até chegar em cima do banco. Você vai ver se ele tem, se ele consegue fazer. Aí você vai buscar as questões de mobilidade, você vai buscar as questões de equilíbrio desses joelhos, você vai ver se ele faz o gesto motor. Joia. Pede para ele fazer um movimento contrário. Sai de cima do banco e vem para o chão. Normalmente, o de cima para baixo, ele é horrível. E aí isso justifica as pessoas que falaram, olha, eu trabalharia primeiro desacelerar. Eu vou ensinar a frear, eu vou ensinar a parar, eu vou ensinar como recrutar o movimento para estabilizar. Porque lá em cima falou que estabilizar é antes do próprio movimento. Você está vendo como que uma palavrinha muda todo o contexto de uma metodologia? Uma açãozinha. Se eu falar para vocês que eu primeiro faço uma coisa, eu mudo o contexto de uma metodologia. Se você perguntar para mim o que eu faço, eu me preocuparia em ensinar a fazer os dois juntos. Porque eu faço uma ação em dois níveis muito distintos. A minha ação ela acontece aqui na iniciação esportiva. Então, já que eu estou iniciando, eu ensino a acelerar e desacelerar em atividades, em jogos, em brincadeiras lúdicas, tudo junto. Então, acelera, desacelera, desacelera e acelera. Eu ensino no mesmo compasso. E depois eu trabalho no outro nível extremo, que é o alto rendimento. Tá? O alto rendimento, eu não consigo muito separar as duas coisas na minha cabeça. Tá? Eu vou fazer as duas coisas juntas. Mas, seguindo esse caminho do treinamento funcional, ele deixa bem claro que, primeiro, eu vou buscar o equilíbrio, então, eu vou buscar todo o mecanismo de estabilidade antes de buscar o equilíbrio de potência. E vocês vão ver que potência é lá no último. Então, pela regra do treinamento funcional, pelo caminho do treinamento funcional, a estabilidade vem antes. Tá? Vamos lá. O lado bom é que assim, nós chegamos num. Falta o 2, o 3, o 4, o 5 para a gente falar. Tá? Nós já conseguimos chegar no 1. Vamos para frente. 2. Coordenação. Tá? A coordenação motora é o controle eficiente de múltiplos músculos para realizar uma tarefa específica. No contexto do treinamento funcional, a ênfase está no desenvolvimento das habilidades motoras para melhorar a eficiência do padrão do movimento, ou dos padrões do movimento. Primeiro, interação neural. A coordenação depende da interação entre sistema nervoso central e os mecanorreceptores periféricos. O treinamento funcional aprimora essa integração por meio de estímulos variados, que desafiam o controle motor em diferentes planos e direções. 2. Aprendizagem motora. A coordenação motora se aprimora com a prática repetitiva de movimentos complexos, promovendo a plasticidade neural, a transferência de habilidades motoras entre atividades diversas, como agachamento e salto. Ocorre através da capacidade do sistema nervoso central de se adaptar aos novos estímulos. Só isso aqui dá um capítulo para eu brigar com vocês por uns 6 anos, tá? Coordenação motora. Coordenação motora, para mim,
base de busca. Base de busca. Eu vou tentar fazer, Lázaro, você me ajuda, tá? Se a gente precisar de pessoas para brigar aqui, matar essas coisas. No modelo de proposto piramidal por Verkhoshansky, ele fala que um se faz dentro de todos os outros. Então, como que eu raciocino em cima dessa coisa da capacidade de coordenativa? Se eu for trabalhar equilíbrio, eu vou pensar em como eu faço para coordenar dentro do equilíbrio. Se eu for trabalhar velocidade, eu vou pensar as coordenações da própria velocidade. Se eu for trabalhar a força, eu vou pensar as coordenações para se fazer força. Por exemplo, um supino na barra, ele depende de um nível de coordenação para colocar a barra numa linha estável para se fazer o movimento. Isso é coordenação. Tá? Se eu for fazer potência, eu preciso pensar nas capacidades coordenativas para aquela potência. E se eu for fazer resistência, eu vou pensar da mesma forma, quais são as capacidades coordenativas para essa resistência. Só que, nesse modelo, que o Lázaro adora essa parte, que ele é piramidal, mas ele é espiral e espelhado, é assim, o que eu vou fazer na coordenação para trabalhar da coordenação para as outras coisas agora, da coordenação para o equilíbrio, da coordenação para a velocidade, da coordenação para a própria coordenação, da coordenação para a força. Então, uma coisa vem de lá para cá, a outra vai daqui para lá. Então, a minha resposta mais simples sobre esse assunto é: tudo está integrado. Se faltou, vamos pensar no exemplo que a Ju deu. Se faltou a capacidade do cara conseguir correr com qualidade, tem processo coordenativo que não está sendo respeitado. Se você olha um corredor, o gesto cíclico dessa corrida é um negócio tão gostoso de ficar vendo, e na maioria das pessoas, na hora que você coloca ela para correr, você vê um gesto motor muito feio. Ele não é cíclico, ele é quadrado, né? Eu sempre brinco, eu sempre falo com meus atletas de corrida, falo assim, estica, estica, estica. O que é estica? Na hora que ele faz a passada, no final do movimento, que ele vai trazer a perna de lá para cá, eu falo assim, ó, sua passada aqui vai até o final, você precisa esticar. Se você não estica, você não trabalha a velocidade máxima. Só que para fazer esse movimento, ele tem toda uma base coordenativa para ser ensinada. Cara, que bomba, né? Que bomba. E o que é o legal dessa parte coordenativa? Olha lá, ó. Ela tem uma integração neural, depende de fatores do sistema nervoso central, e ela tem um fator pela própria aprendizagem motora. Então, o ponto 2 de um treinamento funcional é o quanto que o seu trabalho ele desenvolve essa coordenação em diversos níveis. Tá? Como que você vai fazer para desenvolver essa coordenação em diferentes níveis? Pode falar, Ju. O senhor está falando aí, vindo à cabeça, a questão do antirrotacional, né? Antirrotacional vindo pela questão do membro superior, num trabalho de contração irradiada e ligação direta dos 4 membros, né? Vamos dizer assim. Quer ver só uma conversa boa que a gente pode ter? Quantos de nós trabalham em dissociação de quadril para ensinar o corredor a correr? Olha que ele só faz o movimento do plano sagital. Se eu pensar num jogador de futebol que corre em todos os planos, a dissociação de quadril dele devia ser maior ainda, porque ele precisa girar e ele precisa rodar dentro de uma qualidade aonde esses membros não se atrapalhem. Né?
Cara, eu sei que é complexo, mas ele começa assim, ó. Dei mobilidade, eu estabilizei. O próximo passo do meu trabalho é o quanto que eu vou fazer ele coordenar. E ele coordenar no mesmo processo, no meu planejamento. O que começo e qual que é a linha que eu vou seguir. E essa estabilização só acontece, professor, se ele tiver essa coordenação muito bem desenvolvida, né? Então, por exemplo, vou voltar ao mesmo exemplo da corrida, Ju. Na hora que eu peço para fazer a passada e eu peço fazer o estica, né? Eu falo estica. Se ele não tem toda a coordenação vindo lá da lombar dele, do core dele, ele não consegue fazer isso. Ele faz meia passada e já puxa para frente. Tá? Então, de tronco. é um movimento que precisa entrar nos coordenativos, ensinar ele a fazer lá, para tentar transferir para cá. Tá? De tronco, drop pélvico, para ter abertura para a perna de retração vir com atraso, porque a perna de propulsão não teve um bom desenvolvimento. E depende da mobilidade para fazer essa ação entre a distância das pernas. E o quadril firme no processo de plano sagital e em abertura. Se ele ficar sagital, mas você imagina se ele tem que virar 90 graus, igual um corredor de futebol faz. No plano transverso, ele já não é firme, ele rotaciona. Então, assim, se eu não tenho esse desenho, quadril para cima, quadril para baixo, nos planos, eu vou me perder. Por isso que o treinamento funcional ele vem com um complemento muito forte. Né? Como que eu consigo cuidar desse quadril para cima, para baixo e nos planos? Tá? Então, segundo ponto, coordenação. Terceiro ponto, a força funcional. Né? Olha que legal. A força funcional refere-se à capacidade de gerar força no músculo em padrões que simulam atividades cotidianas ou esportivas. Ela se divide em duas também: força multidimensional e sinergia muscular. Força multidimensional. Movimentos unidimensionais não replicam a complexidade dos movimentos reais. O treinamento funcional deve estimular a força em todos os planos de movimento, pois isso maximiza a funcionalidade do dia a dia nos esportes, no exercício e no cotidiano. Sinergia muscular. O treino funcional promove sinergias entre grandes músculos, enfatizando o recrutamento eficaz de músculo agonista, antagonista, sinergista e estabilizadores. A disfunção em qualquer um desses componentes pode comprometer o movimento como um todo. Caraca, isso aqui está desenhado, meu amigo. Está desenhado que é assim, ó, ele já tem força unidimensional, porque se ele não tem força unidimensional, você não pensa em fazer trabalho tridimensional. Então, o primeiro processo aqui ele já tem força unidimensional? Ele tem isquiotibiais fortes, porque no funcional ele não vai treinar o isquiotibial nunca mais. Isquiotibial, se vocês tiverem um bom treino, por favor, me ajuda, porque é tão difícil fazer um bom treino para isquiotibial, que ele saia de 5 quilos de unipodal e chegue a 40 quilos de unipodal. Né? Um bom treino de isquiotibial, para glúteo, ele já tem a força unidimensional, porque um erro que a gente vai fazer fácil é acreditar que naquilo que eu faço, tridimensional melhora o unidimensional. Não existe isso, tá? Não existe isso. Eu melhoro o unidimensional treinando o unidimensional. Depois eu tenho que transferir para o tridimensional. Então, a primeira grande sacada do treinamento de força funcional, que muita gente odeia essas palavras, mas para mim é muito claro isso, é o quanto que ele tem de força uni para transferir para a força multi. Tá? E ele mesmo já deu a sequência pedagógica de trabalho, que é do agonista para o antagonista, dos sinergistas e estabilizadores.
você já sabe o que você tem que fazer no seu treino de força agora. Você fez mobilidade, você fez estabilidade, você brincou com as coordenações, agora vai lá e faz agonista, antagonista, sinergista e estabilizadores funcionarem de maneira multidimensional e coordenada. Olha que legal esse desenho, cara. Faz um esqueleto. Lázaro, faz um esqueleto. Faz um esqueleto de baixo para cima, assim, ó. Mobilidade, estabilidade, coordenação. Aí na coordenação você faz a espinha da coordenação. Você fala, ó, piramidal, tridimensional e espelhado. Depois você vai lá, pro próximo você põe a força. E na força você fala agonista, antagonista e sinergista. E a gente vê um monte de gente esquecendo do que é um sinergista nessa escritura. Tá? Que também vai fazer diferença para aquilo que eu quero chegar no meu esporte ou para uma criança. Ou para a Dona Maria com dor nas pernas. Tá? Vai fazer diferença. Depois que eu fiz o treino funcional, eu vou pensar na quarta parte. A quarta parte se chama resistência cardiovascular. Como que eu vou fazer de forma funcional para desenvolver a resistência? Capacidade anaeróbia e aeróbia combinadas. No treino funcional, a capacidade de alterar entre atividades anaeróbicas de alta intensidade e recuperação aeróbia é vital. Isso é amplamente utilizado em métodos como o HIIT, tá? Onde o foco de manutenção da performance muscular sob condições de fadiga. E depois eu vou pensar em eficiência metabólica, o desenvolvimento de resistência muscular, resistência cardiovascular é fundamental para melhorar a eficiência metabólica, a capacidade de lidar com acúmulos de resíduos e regeneração de ATP das fibras musculares, ou nas fibras musculares. Olha que legal. A minha bombeira está lá na Dinamarca. A gente pensou que ela nem fosse conseguir, porque depende de liberação dos órgãos administrativos, né? Na segunda-feira falou que não ia, na terça-feira falou que não ia liberar, na quinta-feira que deveria ter liberado, não liberou, na sexta-feira liberou. Compraram a passagem na sexta-feira e viajaram 40 horas de avião para chegar na Dinamarca. 40 horas de avião. Tiveram que fazer aqueles voos mais loucos do mundo para chegar onde precisava. Ela chegou lá agora. Ontem descansou. Hoje fez um treino recuperativo, regenerativo, ativo na bicicleta. E amanhã de manhã ela faz o último treino metabólico. Todo o condicionamento físico dela nós desenvolvemos em cima da utilização do processo estímulo, recuperação metabólica da prova, e não necessariamente na prova. Dá para entender a diferença disso? Ela não teve tempo para fazer muito a prova, ela está educando o corpo dela a usar o metabolismo que ela vai usar na prova, fazendo outras ações. Isso é o máximo do funcional possível, meu amigo. Se der certo, depois de tanta coisa ruim que aconteceu, de não liberar, de ter problema, de ter viagem desmarcada, vai ser demais. Vai ser demais. Tá? Mas, assim, a gente já colhe frutos disso. Em todas as simulações, ela já tem melhorado bastante de um para outro, de uma simulação para outra. E a base é essa aqui, em cima de uma condição que chama eficiência metabólica. Por exemplo, eu não preciso pensar em eficiência metabólica para um corredor de 40 km. Ele só usa o metabolismo aeróbio. Eu vou pensar em eficiência metabólica para quem troca muito metabolismo. Vou pensar em eficiência metabólica, por exemplo, no lutador de MMA.
Vou pensar em eficiência metabólica para um jogador de tênis. Vou pensar em eficiência metabólica para o jogador de futebol, o jogador de basquete, o jogador... Vou pensar nos outros esportes, nos acíclicos. E o treino funcional cardio ensina o organismo a lidar com isso. Desde que eu respeite os tempos, intervalos de estímulo e recuperação, e eu ensine o organismo a recuperar muito rápido. Tá? Porque a minha eficiência é sempre ensinar o metabolismo a fazer um processo de recuperação aeróbia, que depende do aeróbio, para que tenha eficiência. Uma vez eu peguei uma menina do tênis de mesa, que era uma promessa, e essa menina tinha um metabolismo muito engraçado. Ela tinha que vencer a competição. Alguém me lembra como que é o tênis de mesa aí? 5 sets, 7 sets. Não sei se é 5 sets. Tem que fazer 3-0. Eu acho que são 7 sets, tem que fazer 4. Alguma coisa assim. Ela tinha que vencer, assim, 4-1, 4-2. Se ela fosse 3-3, ela perdia. E nós começamos a medir a capacidade aeróbia, a resistência dela, e ela não suportava, o organismo dela não suportava esse estímulo muito longo. Ela tinha que vencer muito rápido. E aí nós criamos todo um modelo, primeiro de uso da própria regra, descansar mais, acostumar em fazer a bola esperar um pouco para você recuperar, ela era muito, muito agitada, até o organismo dela ganhar performance. E aí que nós começamos todo um modelo de treino funcional para ela fazer essa reutilização, né, do sistema aeróbio, ou regeneração com o sistema aeróbio, de forma muito potente. Tá? E aí, campeã brasileira, foi bem legal o trabalho com ela. Próximo e último ponto apontado, né, treinamento de potência. A potência, força e velocidade é um componente vital do treino funcional, especificamente em esportes que requerem acelerações rápidas e movimentos explosivos. Ele é dependente de mecanismos neuromusculares. Desenvolvimento da potência requer ativação rápida de fibras musculares tipo 2, tá? Com coordenação neuromuscular refinada, com capacidade de gerar força rápida. E a transferência atlética, movimentos como saltos, sprints, arremessos, são exemplos típicos de ações que exigem potência funcional. O treino de potência deve ser priorizado antes das sessões de força ou resistência, quando o sistema neuromuscular está descansado. Tá? A qualidade do movimento é maximizada. O que nós vamos entrar nessa discussão do treinamento de potência? Apesar de ser o 6º ponto que eu coloquei, a literatura chama atenção para a ordem neural do trabalho, tá? O trabalho, ele vem de cima para baixo. Então, de cima para baixo é equilíbrio, coordenação, agilidade, velocidade, potência, força e resistência. A potência, na ordem do treino, vem antes de resistência. Se eu inverter a ordem, eu gero uma pré-exaustão no treino de potência. Então, tenho que tomar cuidado como eu organizo isso na minha sessão de treino, tá? Ou até mesmo na escala de sessões. Se eu colocar um treino de muita resistência hoje, o quanto isso impacta no treino de potência amanhã. Tá? Pode falar, Alex. Abre o microfone. Daquela linha do professor Antônio Carlos Gomes, né? Inclusive está no livro dele, que é o anaeróbio lático antes do anaeróbio lático ou aeróbio, né? É neural, não tem outro caminho. Segue essa linha, né? Também, né? Qualquer coisa que você fizer ao contrário, você gera pré-exaustão. Não tem outra linha de trabalho, não é raciocínio, é só lógico isso, tá? Sim. Se inverter, você gera pré-exaustão no sistema. Sim. Por exemplo, nossa, eu devo treinar aeróbio antes de força. Se você precisa dos dois, você treina força primeiro. Se você colocar o aeróbio antes da força, você gera pré-exaustão na força. Você não vai treinar a força bem nunca. Sim. Tá?
Mas será que o aquecimento não é aeróbico, tá? Aquecimento é uma atividadezinha. Sim. Tá? Mas vamos lá. Agora nós temos um desenho. Um desenho que ele vem da seguinte espinha. Ele fala para eu fazer mobilidade e estabilidade, me preocupar com essa inter-relação, gerar coordenação, pensando no tridimensional, gerar a força, tá? Gerar a força funcional, muito preocupada com a regra agonista-antagonista e sinérgico, então, do uni para o multi, e pensando no movimento dessa força, como essa força se move. Tá? Depois, ele vai falar da resistência, de como eu utilizo essa resistência, e por último, ele vem para uma discussão que é: eu preciso fazer tudo isso se virar potência. Tá? Isso é o funcional. Cada modelo, cada metodologia, ela se desenha de uma forma. Algumas investem mais, outras investem menos. Algumas, por exemplo, a gente vê como chama aí o novo que chegou? O Hyrox. O Hyrox chegando agora com um componente de resistência muito maior que todos os outros, tá? Mas é uma metodologia, tá? Que pode me ajudar em algum momento para alguma coisa. É uma metodologia. E eu preciso pensar em como usar ela para resolver alguns problemas. Então, eu tenho uma sequência e eu tenho algumas regras. Se eu vou mais para um caminho, se eu vou mais para o outro, depende daquilo que eu trabalho e para quem eu faço. Eu sei, se você me perguntar, eu sei da onde eu começo, para onde eu quero chegar e qual que é o produto final desse negócio. Por isso que se chama planejamento. Quer ver só? Para eu melhorar a velocidade de um jogador, eu vou criar o mesmo processo. Vamos só pensar em velocidade. Me contrataram para ir lá para o clube, só ser o responsável de velocidade. Utopia de preparador físico agora. Eu só sou responsável sobre a velocidade. Eu vou pensar a mobilidade necessária para isso, a estabilidade necessária para isso. Eu vou pensar o quanto que eu preciso de coordenação para melhorar a velocidade de cada um desses atletas. Coordenação, de novo, reatividade ao solo, o mesmo processo do sistema neuromuscular. Né? Depois que eu pensei nisso, eu vou pensar como que essas forças vão interagir. Aí a gente vê um monte de estudo mostrando hoje que jogadores de futebol tiveram mais resultado treinando força do que fazendo pliometria. Por que isso aconteceu? Porque esses jogadores precisavam de um trabalho unidimensional que não estava sendo feito. Não tem muito o que fugir. Se falta força, é a força que vai fazer ser veloz, não é o funcional que vai fazer ser veloz. Então, em que momento você está, ou a necessidade de avaliar que vai conduzir o seu planejamento. Depois, eu vou pensar em como eu vou transformar essa velocidade com o jogador de futebol ser refeita 50 vezes num jogo. Eu preciso que no final de 90 minutos ele consiga dar um tiro com altíssima aceleração de 10 metros, de 15 metros. Então ele tem um sistema metabólico que precisa ser ensinado a recuperar muito ar rápido para utilizar esse sistema de força rápida. Tá? E depois, como que eu vou usar os exercícios de força e velocidade, unidos no que a gente chama de potência, para transferir para o próprio jogo. Então, a mudança de direção,
o salto com aceleração, a desaceleração, né? A mudança tridimensional dos trabalhos. O que isso faz para mim? O que isso faz para mim é assim, ó. Esquece isso. Eu vou ser convidado agora. O Alex está lá no Mato Grosso. Me convidou para passar mais calor do que tem em São Paulo. Ele falou que há pouco calor aí. Vem sofrer de calor aqui. E eu vou te dar um grupo de idosos. E esse grupo de idosos, ele necessita melhorar a condição física para eles serem mais ativos. É o mesmo processo. Mobilidade e estabilidade, inter-relação, depois coordenação, depois a força funcional que essas idosas precisam ter, do unidimensional para o multidimensional, depois a característica do desenvolvimento da capacidade e o estímulo de utilização aeróbia, né? Esse estímulo mecânico do movimento aeróbio. E, por último, como que eu vou ensinar essas idosas a utilizarem da potência funcional para ter melhor qualidade, para serem mais ativas? O levantar, o sentar, o andar mais rápido, né? O se reequilibrar. Então, tudo que eu vou fazer no mesmo esqueleto. Eu vou trabalhar com jogadores de vôlei de forma funcional, é o mesmo esqueleto. Eu vou trabalhar com... me chamaram agora para fazer a preparação física dos tenistas. Mari, mas com os preparadores, com a preparação física dos tenistas, com adolescentes, você vai passar de musculação? O unidimensional deles está horrível. Eu vou fazer com que eles ganhem lá. Eu vou pensar depois em como eu vou fazer com que ele faça a força multidimensional. Mas primeiro une. Qual que é a estratégia para um tenista? Quanto dura um set? Quanto dura uma recuperação entre um saque e outro saque? Entre um ponto e outro? Porque o sistema dele tem que funcionar nesse caminho. O set demora 15 segundos, em média, sei lá, estou inventando, e até ele pegar a bolinha, o tempo para sacar, ele tem 30 segundos. Ok, eu preciso preparar o organismo dele para isso. Agora, se o meu organismo está mais preparado, eu consigo, na hora do meu saque, acelerar esse jogo? Consegue. Se eu não estou muito bem, eu estou muito mal condicionado, eu consigo, na hora do meu saque, fazer esse jogo, esse tempo de recuperação ser mais demorado? Consegue. Na hora que o outro vai sacar, eu demoro mais para chegar na posição para receber? Consegue. Tá? Tudo consegue. Então eu vou pensar na regra do jogo. E depois eu vou pensar em como eu vou transferir tudo isso, desde a mobilidade, para a potência, para o próprio jogo. Então, esse é o desenho para tudo. Para tudo. No e-book que nós vamos fazer, eu desenhei hoje uma situação que eu não vou colocar aqui com vocês, mas eu desenhei um negócio muito legal, que é o critério de escolha dos exercícios, né? Do padrão de movimento, né? O que faz primeiro, qual vem depois, da funcionalidade, da habilidade de experiência, do equilíbrio e da força, entre força e mobilidade, né? Da variabilidade e complexidade desses movimentos. E eu vou organizar isso, e eu mandei o Lázaro marcar esse esqueleto, porque o Lázaro agora, sem ele saber, ele virou meu assistente, né? Para quem participou do curso da leitura que nós fizemos, o Lázaro escreveu tudo. Eu vou colocar aquilo tudo no papel. Nem consegui abrir, Lázaro, para você ter ideia. Você mandou para mim, eu nem abri. Eu vou fazer um material para entregar para quem fez o curso, tá? E esse desenho que o Lázaro fez hoje, que eu pedi para ele fazer da espinha, eu vou fazer para todo mundo que está no grupo, tá? Ufa! É isso? É isso que é treinamento funcional? É esse o caminho?
Ah, Mário, eu posso pensar de outras formas? Claro que você pode pensar da forma que você quiser, meu amigo. A brincadeira pode ir para o caminho que você quiser, né? Por exemplo, na hora que eu penso numa Exos, eu penso que ela enfatiza uma abordagem sistêmica e individualizada, onde a ordem dos exercícios é determinada com base na necessidade específica do atleta. Então, uma estrutura típica da Exos, né? É aquecimento dinâmico, focado em mobilidade, exercícios de força funcional, movimento de potência e, por último, estabilização do core. A mesma estrutura, na hora que chega no Michael Boyle, ele faz aquecimento com foco em mobilidade e ativação muscular, exercícios unilaterais compostos, movimentos do core e estabilização, exercícios complementares para o que falta para esse esporte. Se eu pensar no Core 360, ele pega a mesma ideia e ele faz aquecimento com foco em ativação do core, movimentos de força e estabilidade, exercícios funcionais que envolvam o core e finalização dos exercícios de mobilidade. O CrossFit, mesmo desenho, ele faz aquecimento geral dos movimentos dinâmicos, levantamentos olímpicos e movimentos de força máxima, ele faz o UD, né, que combina diversas modalidades, e ele finaliza essa ideia com as questões de alongamento. Olha que legal, cara. Todos eles têm um desenho. A pergunta que eu faço é: você pode ter um desenho também? Você pode ter o seu planejamento? Você pode ter uma regra de trabalho, tá? Que usa mais, que usa menos, que seja que não goste do Bozu, que ame o Bozu, mas você tem que saber para que você está fazendo aquilo. E depois, qual que é o próximo passo? Para mim, o próximo passo é o passo que me interessa. E o próximo passo que eu quero deixar na cabeça de vocês é: que horas que sai desse espacinho, que hora que sai do jogo reduzido, que horas que sai do 3 contra 3, que horas que a gente volta a fazer o campo inteiro. Que horas que eu volto a correr. Que horas que eu me movimento de forma tridimensional de verdade, em movimento e não no espacinho. O espacinho, para mim, ele é muito legal para ensinar. Mas que dia que eu saio dele? Faz um exercício assim, ó, pega a prancha, que a gente falou mal já dela hoje, coitado. Pega a prancha e tenta fazer a progressão de prancha. Sai da prancha e passa para o próximo exercício. Para o próximo exercício. Para o próximo exercício. Porque eu posso fazer os equilíbrios dentro da prancha e eles serem todos no plano sagital. Eu posso fazer depois que os equilíbrios dentro da prancha cheguem no plano transversal. Para mexer com a mobilidade desse core, desse quadril. Eu posso fazer com que o trabalho de força, o trabalho metabólico e o trabalho de potência dessa prancha seja feito também. Como que você faz a progressão? A grande diferença para quem é dono de uma metodologia é que ele tem o planejamento. O que falta para nós é desenhar o nosso planejamento. O que nós vamos fazer? O Lázaro vai dar para a gente o esqueleto. E com o esqueleto do treinamento funcional, ele vai dar o esqueleto. Com o esqueleto, você monta o seu modelo de trabalho. Você começa a desenhar um modelo que seja aplicável e, principalmente, replicável. A ordem é a mesma, Maria? A ordem é a mesma. Se a dona Maria não consegue fazer o core apoiado nos cotovelos, ela faz como? Apoiada nas mãos? Apoiado no degrau? Apoiado na escada? Apoiado na parede? Né? Ela teve que voltar mais para trás. Se ela teve que voltar mais para trás, eu sei que eu vou demorar muito mais tempo para chegar na progressão máxima desse exercício. Tá? Guarda isso. Todo planejamento, ele é dependente do seu sistema de avaliação. É isso que vai fazer toda a diferença. Fechamos? Porra, tá ficando longo essas reuniões nossas de encontro. Que bom, que bom.
Amanhã libera, gravada para todo mundo. Agradeço. Sempre bom poder conversar com vocês. Sempre bom poder bater um papo aí. Gente, levanta a mão, não deixa o Lázaro levantando a mão, não.